Notícia Pro Trabalho e hoje é quinta-feira. Quinta-feira, para quem já é seguidor fiel aí do nosso trabalho nas redes sociais, no nosso portal na web, sabe que é um dia muito importante, porque a gente reservou para tratar de um assunto que por aí ainda não é muito trabalhado, que é a saúde e segurança do trabalho. Tanto empreendedores que nos acompanham, quanto gestores, quanto os profissionais que querem crescer e se destacar na carreira, estão cada vez mais atentos a esse tema, sendo que esse programa hoje já é a terceira maior audiência da nossa grade. Então, nosso beijo é para vocês. E quem é um dos responsáveis para que a gente possa estar aqui dentro de uma área extremamente técnica, mas que tem um resultado, parece um bicho-papão, mas que tem um resultado que pode ser muito positivo ou catastrófico nas nossas vidas, que é a área de saúde e segurança do trabalho, que nossa parceira nisso já há algum tempo é a Fundacentro. Então a Cris, a Débora, né, a nossa Alexandra Rinaldi estão sempre dando suporte em nos sugerirem as pautas atuais para trazer para todos vocês e indicando renomados pesquisadores, não só da Fundacentro, mas que eles lá no leque de atividades deles têm conhecimento, para que a gente possa compartilhar com você aí que nos assiste e, através da informação, trazer mais saúde e qualidade de vida, que traz um ganho não só para o trabalhador, sim, mas também para a empresa e para a sociedade como um todo. Quem vai explicar hoje mais aprofundadamente não um tema de saúde e segurança do trabalho, mas sim essa importante e renomada instituição que tem mais de 50 anos de atuação, é o nosso amigo que trabalha nessa parte toda administrativa, técnica de lá, também físico, que é o Robson Spinelli. Falei certo? Correto. Porque essa dislexia aqui, além de diretor técnico de lá, ele também é um pesquisador, é físico, como eu já falei, ele vai falar o resto do currículo. É escritor, professor de diversas áreas. Tem aqui um livro que eu quero mostrar para vocês, que está lá disponível na biblioteca da Fundacentro. O Ed vai dar um close. Não vai ser o assunto hoje, mas eu quis mostrar essa obra para vocês saberem por que hoje a gente escolheu trazer o Robson para falar dessa importante entidade aqui pra gente. Vamos explicar? Porque a gente tem quem já segue a gente, que são as pessoas mais envolvidas com a nossa área, mas que já conquistou o que era o nosso sonho, de trazer para perto da Fundacentro, de trazer para perto da questão da saúde e segurança do trabalho, aquela pessoa que nunca tinha ouvido falar, queria fazer com segurança a sua atividade, com qualidade de vida, mas não sabia nem por onde começar, e começa a descobrir através dos estudos da Fundacentro. Mas a gente tem aquela pessoa que está chegando pela primeira vez, Robson, e vamos ter que apresentar a ela quem é essa entidade com 50 anos, né? Mais de 50 anos já. Com certeza. Dia 21 de outubro, este ano nós comemoramos os 51 anos da Fundacentro, né? Uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma boa ideia, né? Com toda boa ideia, a Fundacentro foi desenhada há 51 anos atrás na tentativa de estabelecer uma instituição, uma fundação, hoje uma fundação pública, que desenvolvesse trabalhos e pesquisas relacionados à questão de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né? Hoje nós temos uma diversidade de processos de trabalho muito grande, vários processos de trabalho, se reinventando, né? Novos paradigmas, novos processos. A tecnologia da informação está aí batendo na nossa porta, então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. E, consequentemente, todo o processo tecnológico, ele traz o desenvolvimento, mas também traz, se não for feito de forma ordenada, planejada, riscos no processo de trabalho. Então, todo profissional, seja qual for a modalidade, no exercício da sua tarefa de trabalho, e essa tarefa de trabalho, inclusive, dentro de casa, porque o trabalho não é só fora de casa, o trabalho doméstico é um trabalho. Né? Então, que a gente esquece, ignora, e acha que o trabalho é só aquilo que a gente está entrando lá para ser remunerado, mas você está dentro do ambiente de trabalho, que é a tua casa. Então, quando a gente começa a fazer uma atividade de trabalho, se você não fizer ela com segurança, né, com destreza, você pode ter um risco de queda, um risco de uma queimadura, um risco de um choque elétrico, o risco de uma série de outros riscos que, na medida que você tem um ambiente de trabalho mais complexo pode ser o risco do trabalho. Além do risco do acidente, existe uma outra questão também que nos interessa muito na Fundacentro, que chama-se adoecimento do trabalhador, né? O adoecimento que traz em função do processo de trabalho.
Adoecimento esse que é oriundo diante de uma circunstância não controlada, da exposição a substâncias. Por exemplo, em casa você tem produto químico, né? Você tem produto de limpeza, né? Você tem substâncias químicas que tem só o nome comercial, mas você não tem conhecimento da formulação química que está por trás ali. E às vezes determinados produtos, substâncias químicas, não trabalhados de forma adequada, você inala substâncias químicas e isso pode trazer a longo prazo um adoecimento. Então, no processo de trabalho também não é diferente, né? No processo econômico, você pode inalar poeira, você pode inalar fumos, você pode inalar substâncias químicas, você pode inalar uma série de substâncias que podem ser nocivas à tua saúde, né? Em 78, o Brasil publicou uma norma regulamentadora, a Lei 6.514, com a portaria 3214, que estabeleceu as normas regulamentadoras. E uma delas, a NR 15, ela veste atividades e operações insalubres. E o que se chama insalubre? Atividades de trabalho que são nocivas à saúde. Então, dentro das circunstâncias de trabalho, você pode ter uma nocividade à sua saúde. Que nocividade é essa? Você trabalha num lugar que tem ruído, você pode ficar surdo, aqui a própria redação com essa avenida enorme aqui perto. Então, mas aí neste caso, Regina, você pode ter um desconforto acústico, né, e não necessariamente uma perda auditiva. E o desconforto acústico pode te fadigar, pode te estressar, te atrapalhar na memorização, tá, no seu estado de atenção. Então ele gera estresse. E o estresse é um outro risco invisível. Porque além daqueles riscos chamados visíveis, como o ruído, né, a questão da poluição sonora, que é o caso, a poluição atmosférica, você sente, visual, mas tem riscos invisíveis. E os riscos invisíveis, inclusive dentre eles, hoje o estresse é um risco real. O estresse é um processo, uma somatória de circunstâncias de trabalho que geram indivíduo a uma fadiga, que geram o indivíduo a uma irritabilidade, e só a irritabilidade, só a fadiga, só a falta de concentração, a insônia, gera substâncias químicas no nosso organismo e que pode gerar o adoecimento. Então nós temos o adoecimento de trabalho. Então a Fundacentro, né, Regina, você já percebeu que eu falo bastante, né? Parece Regina, né? Fundacentro, não, você é o Cucu, eu sou o Cucu. A Fundacentro, ela vem então com uma proposta de estabelecer procedimentos técnicos que possam orientar da forma adequada desses processos de trabalho, sem riscos à saúde e sem riscos de acidente de trabalho. Sem riscos à saúde e sem riscos de acidente de trabalho. E o que é mais interessante? Qual foi a proposta que a gente fez hoje, o desafio que a gente fez hoje, agora para quem já está acompanhando a gente, mas também para você que chegou. O que hoje está em desenvolvimento na Fundacentro e de que maneira a gente, enquanto sociedade, a gente pode participar? Porque a Fundacentro é nossa. Com certeza, a Fundacentro é nossa, é uma entidade que a gente defende, sim, que não pode acabar, que ela é importante para a história de impedimento de mortes, por exemplo, na construção civil, desde esses trabalhos que vieram sendo desenvolvidos com a Fundacentro, foi uma coisa assim, de o mundo inteiro ficar tendo como referência o que foi feito, né? Então, Regina, a tua pergunta é o pilar da instituição. Por quê? Na medida que a sociedade, as pessoas tenham conhecimento que a Fundacentro é nossa, né, ela pode ser um grande instrumento de disseminação de conhecimento, né? Que prevenir é mais barato do que a gente sofrer as consequências, por exemplo, da barragem. Sabe a barragem que fez aniversário agora lá da Samarco, lá em Minas Gerais? E detalhe, se aquela barragem tivesse o procedimento de trabalho, a segurança de trabalho funcionando, né, talvez não tinha nem tido 14 trabalhadores mortos, nem tão menos uma barragem rompida. E se a população local tivesse assistido o nosso programa, alguns dos nossos programas que desse aquele tipo de informação, ela vai estar em cima cobrando, porque ela vai saber que ela estava morando do lado de uma bomba atômica. Então ela estaria participando mais efetivamente também desse processo, não ficando só na mão dos auditores fiscais. Sim. Porque na verdade o processo de trabalho, a gente sabe que a tecnologia é importante no desenvolvimento de um país, como o nosso em particular, né? Mas a gente prega que o desenvolvimento tecnológico ele tem que ser sustentável, ele tem que ter um ordenamento, né? E as pessoas, os responsáveis pelos empreendimentos, têm que ter a consciência da necessidade de cumprir regras, de estabelecer condutas de segurança, política de monitoramento ambiental, né? E não só papel, porque às vezes o que a gente observa na Fundacentro, em algumas empresas, são muitos papéis, os papéis, como se diz, aceita-se tudo, né? Você coloca políticas de trabalho legais, mas quando você vai ver em loco, no local, você não vê aquela realidade, né? Então nos depara muito com uma realidade diferente. A gente sabe que, do outro lado, tem muitos empregadores, felizmente, acho que a grande maioria, que estão sensibilizados com essa questão e até de forma proativa
eles desenvolvem políticas no processo de trabalho, porque as normas... O Notícia para Trabalho é a prova disso, que é o nosso isso. público, né, de empresários. E aí até querer comentar, Regina, que a tua iniciativa com o Protrabalho, ela é fundamental, porque sem haver disseminação, né, a gente não tem informação. E se não há informação, as pessoas não têm condições de mobilizar, buscar informação. Paulo Freire já dizia. Informação é poder. Então, as pessoas que detêm informação, elas estão acima, um pouco além daquelas que não têm informação. Agora, a grande questão é assim, qual é o conteúdo dessa informação? E isso é uma grande... Qual a fundamentação? E a Fundacentro é uma base. Quais são os projetos que atualmente estão em andamento lá? Olha só, Regina, nós temos hoje, no nosso contexto, nós temos 8 programas técnicos, né? Nós temos programas de segurança química, nós temos programas de riscos ambientais, nós temos um programa de transporte, nós temos um programa da parte de políticas públicas, né? Nós temos uma parte de adoecimentos relacionados ao trabalho, né? Nós temos uma série de programas programa de educação, uma série de programas que eles refletem, na verdade, as grandes demandas que nós temos hoje. Mas seria importante que você que nos assiste, né, também tivesse conhecimento desses programas. Nosso portal da Fundacentro, né, você acessa os nossos programas, www.fundacentro.gov.br, você acessa os programas lá e você vai ter lá o objetivo, né, e quais são os projetos hoje em curso na Fundacentro, espalhados aqui em São Paulo, que é a sede, mais 13 regionais, né, pelo país todo, quais são os principais projetos que estão linkados naquela área. Mas nada impede que a sociedade organizada preferencialmente através de centrais de trabalhadores, através das comunidades, né, das representações, demandarem a Fundacentro a necessidade de investigações, estudos e pesquisas em determinados setores da economia. Porque nós não conseguimos abraçar todo esse universo que nós chamamos de mundo de trabalho. Até porque precisa de mais recursos. Tudo revolve dinheiro, né? Por isso que eu digo que dinheiro é bênção. E não é só recurso bem também, viu, Regina? Também mão de obra. Então hoje nós estamos pleiteando concurso público, porque boa parte dos servidores da Fundacentro se aposentaram, mais de 50%. 50% então, aposentados já? Então isso realmente cria um déficit muito importante para a gente. Né? Então, e outros não vieram se formando, isso. Então é fundamental que a gente trabalhe o problema na raiz, né? E agora, de certa forma, o Brasil tem tido uma política, e eu quero ressaltar isso mais no âmbito do Ministério do Trabalho, que a Fundacentro participa, que é uma discussão tripartite das demandas que vão para o processo de trabalho. Então hoje nós temos a Comissão Tripartite Permanente Paritária, chamada CTPP, a qual eu faço parte. Explica o tripartite, porque muita gente ainda não sabe o que é tripartite. O tripartismo é quando você coloca, né, de forma igualitária, né, os entes para discutir. Nesse processo de trabalho nós temos o governo, nós temos o trabalhador e nós temos o empregador. Porque então, um não consegue ter plena atividade sem o outro, sem um acordo. Mas cada um com interesses e uma vertente comum, que eu acredito que deveria ser comum nesses três, seria a segurança do trabalho. Né? Por quê? O empregador dando segurança do trabalho ao trabalhador não vai ter acidente do trabalho, não vai ter afastamento do trabalho, não vai ter danos a pagar a familiares. E vai ter paz para dormir. E paz para dormir. O trabalhador que entra no trabalho tem direito a entrar no trabalho e sair do trabalho sem adoecimento, sem risco à sua saúde, sem nenhuma sequela. Então o trabalho salubre. Até o próprio Ministério Público do Trabalho divulgou uma campanha do trabalho decente. O trabalho tem que ser algo decente, algo salutar. A gente vem divulgando aqui. E o governo tem essa proposta de coordenar uma ação nacional, né, que garanta ao cidadão brasileiro, ao brasileiro, condições mínimas de segurança do trabalho. E é através disso que as normas executadoras foram criadas, num desenho técnico da Fundacentro, que até hoje a Fundacentro ela ajuda na normatização dessas normas, né, e no acompanhamento dos novos processos de trabalho que são criados. Então, se a sociedade nos demandar, né, e a nossa demanda hoje, Regina, sintetizando a minha fala, está muito voltada para os indicadores de acidente do trabalho. Então, determinados setores da nossa sociedade ainda, infelizmente, tem grandes índices de acidente do trabalho, como a indústria da construção, né? Ainda mas estamos avançando. A saúde, nós tínhamos conversado a saúde, da biossegurança, né? Então hoje o profissional da saúde, por exemplo, que trabalha nos hospitais, né, seja públicos ou privados, estão também relacionados com riscos ambientais, riscos biológicos no processo de trabalho. E para isso nós tivemos uma norma, NR32, que fala sobre isso. E quando o cidadão entra no hospital, ele está lidando com a enfermidade que ele pode estar tendo, mas ele pode encontrar com outras enfermidades que já estão lá,
E além do cidadão, da sociedade, tem aquele trabalhador, o enfermeiro, o médico, o técnico, que está lá naquele ambiente porque trabalha ali. E ele também é um vetor para a sociedade, porque ele sai dali e vai para a família, né? E nós somos vetores biológicos. Então, hoje, nós estamos entendendo que o processo de trabalho ele é muito complexo. Ao mesmo tempo que nós podemos simplificar, né, ações de educação, disseminação, levar informação para o trabalhador. Eu vi até, puxando sardinha para essa linha da educação, que estamos aqui diante de 2 professores e 2 mestres, eu vi um trabalho referente esse ano que a gente trouxe aqui para contar na questão da educação, né? Eu não imaginava a quantidade de adoecimento, a gente não imagina risco dentro da profissão de professor. E aí vieram os pesquisadores da Fundação me contar aqui do resultado que foram os últimos seminários, dos resultados que foram as últimas pesquisas, e foi uma coisa que é engraçado que eu sou cercada de professores, sou de gerações de professores, né? Minha mãe, minha avó era professora da época, diretora de escola, fundadora de escola da época, professora professor, que nosso país não tá assim, né? Minha mãe ainda pegou essa fase, eu já peguei essa fase mais desrespeitosa com relação aos nossos mestres. Mas eu via uma pessoa mais próxima aqui, depressão, afastada, doente, não sei o que, professor, e eu já estava sentindo esse movimento, mas uma coisa é você sentir e outra coisa é vir uma entidade de referência como vocês e ter o diagnóstico. Sim, porque existe nessa linha, né, uma grande demanda que é a saúde mental. A saúde mental, e não só relacionada a educadores, mas todos os profissionais, né, porque se antes, quando se fala de saúde mental, pensava-se em doentes mentais. E a saúde mental é uma qualidade de entendimento do trabalhador com o seu próprio trabalho, com a relação que ele tem com o trabalho, com os seus pares. E se ele está trabalhando num ambiente insalubre, você está trabalhando em ambiente perigoso, você está trabalhando num ambiente sob pressão, sob estresse, a saúde dele fica prejudicada. E aí existem doenças invisíveis, as psicossomáticas, que se manifestam de forma invisível através da depressão, através do alcoolismo, né? Christophe Dejour é um psicólogo do trabalho, né, que já estuda a loucura do trabalho, e ele coloca a questão do mecanismo de defesa coletiva. Então, por exemplo, no caso do educador em particular, hoje nós temos, eu sou um professor também, né, quando você entra numa sala de aula, seus alunos já estão com o celular já conectando com o mundo que você está falando. E ali você é sabatinado o tempo todo. Porque você começa a falar de um assunto e o aluno fala, professor, mas tal assunto que nem está no teu script para falar naquela disciplina, mas o celular te provoca. Aí o professor, ele é cobrado para saber de tudo ao mesmo tempo. E na verdade, não sabemos de tudo ao mesmo tempo. Porque na verdade nós temos uma sociedade... Não, porque nós temos uma sociedade hoje, Regina, generalista. Nós temos uma sociedade generalista, porque todos sabemos de tudo um pouquinho, mas sem grande conteúdo. Aí ninguém sabe nada de nada, na prática. Exatamente. E aí a grande questão é como aprofundar. Mas como lidar com isso, com essa cobrança que a sociedade te dá, né? Então a Fundação traz todas essas propostas. E voltando da maneira de a gente participar mais ativamente da Fundacentro, porque a Fundacentro tem lá, eu mostrei o livro, né, do nosso Robson, desculpa, até não citei os demais coautores, né? Mas o Ed mostrou lá. Temos uma biblioteca digital muito vasta. Todos os pesquisadores que vêm aqui têm cedido o próprio e-mail da Fundacentro para estar em contato e trocando essas experiências com vocês. Mas de que maneira a gente pode participar mais perto? Também tem os cursos gratuitos que então, oferecem. Regina, até eu queria comentar contigo, para o público que nos assiste, nós temos o nosso Fale Conosco, que é uma forma mais imediata de você demandar à Fundacentro alguma questão particular, né? E se nós tivermos condições, informações a respeito, nós vamos encaminhar, né? Porque isso faz parte do portal da transparência, né? Como você acabou de dizer, nós temos nossa biblioteca, que é uma biblioteca interativa, nós temos o maior acervo de saúde ocupacional da América Latina, né? Então as pessoas que se interessam pelo assunto, né, podem acessar nossa biblioteca de forma virtual, né? E temos os cursos que são voltados para determinadas atividades ou ações do processo de trabalho, né? E, infelizmente, quando esses cursos são gerados, eu estou dizendo infelizmente, você vai entender o porquê. O curso lota rapidamente, porque a carência no mercado é tão grande, que quando a gente abre uma proposta de um curso, ele automaticamente, rápido, em questão de minutos, ele se lota. Tem muita gente que ainda não conhece. O Ed já está avisando ali, tem 1 minuto,
mas eu também quero aproveitar aqui no ar para te contar e contar para Débora e para todo mundo que tem feito tanto sucesso esse programa que eu tenho recebido ligações constantes, algumas vezes eu até entro em contato com os pesquisadores da Fundacentro de pedidos de autorização para utilizarem as entrevistas nos treinamentos das empresas. Perfeito. Muito Olha bom. que avanço, né? Que sonho. A gente sabe que a gente tem direitos autorais sobre tudo, mas os direitos autorais com relação a esses programas do PRO, a gente tem que cedido da nossa parte, a gente sempre pede só que entre em contato também com a Fundacentro, porque uma coisa é o trabalho que eu faço e estou abrindo mão do meu direito de imagem, de voz e tudo mais para com vocês. Outra coisa é o trabalho do pesquisador Robson e outra coisa é o Robson mesmo em termos de imagem, voz, que não é propriedade da Fundacentro. Então eu sempre peço que já está aqui no ar a autorização para que vocês usem, sim, porque a ideia é difundir a informação, a gente vai ficar feliz, mas a gente tem que ter esse cuidado de, no caso do pesquisador da Fundacentro, também pedir autorização lá, tá? Mas estou muito feliz que vocês estejam reproduzindo aí esse conteúdo brilhante. Deixa os contatos para quem saber outras informações. Quero agradecer primeiro a você, Regina, pela gentileza e pela sua iniciativa para o trabalho. Parabéns pelo trabalho. Né? O nosso contato na Fundacentro é o 3066-6133. Né? O meu e-mail é spinelli, S-P-I-N-E-L-L-I, spinelli@fundacentro.gov.br. Mas se vocês entrarem no nosso portal da Fundacentro, vai ter lá um Fale Conosco e vai ter o caminho para chegar até a gente. Eu estou à disposição de vocês, é um prazer imenso vir falar um pouquinho da Fundacentro. Então, uma grande gratidão a ti, Regina, e o Pro Trabalho por essa iniciativa. Para mim, vocês são um sonho realizado, a gente poder dar nossa sementinha para a sociedade. Agradecimento a toda a nossa equipe, o Ed está ali do outro lado. A Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Deixem os comentários, provoquem, que a gente vai levar para os pesquisadores e trazer mais e mais informações para vocês. Até mais! Até mais.